Bom dia, tudo bem? Vamos começar a ler mais um capítulo aí do livro que eu me propus a ler com vocês, né? Que é Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay. Então, se você não esteve aqui desde o primeiro dia, você pode ver, né, os capítulos anteriores que estão ali no meu feed. Bom dia, meninas, Mônica, Fê, Rosângela, Patrícia, guerreiras. Que claro, né? Já tem muita gente acordada aí, mas que se propuseram que ia estar comigo na leitura desse capítulo. Porque qual é o meu propósito, né? É o propósito de todo o meu trabalho. Fazer as mulheres se sentirem com a autoestima lá em cima, confiantes, não só com as escolhas das roupas, mas de um modo geral, né? Você falar, não, eu gosto, eu sou assim, eu me conheço, então aprender a se conhecer, a ter esse tempo, a aprender que você ir atrás do autoconhecimento não é futilidade, né? Você ir atrás de saber, e não aquele autoconhecimento filosófico, né? Mas você ir atrás de pequenas coisas. Ah, eu me sinto bem com esse tipo de blusa, esse tipo de tecido, esse tipo de acessório. Sabe, coisas pequenas? Ah, eu gosto do leite frio e não quente, eu gosto do leite integral, ou nem gosto de leite, entendeu? Mas coisas assim, que às vezes são pequenas, mas se você for pensar, às vezes você tá em família, aí o marido fala, ah, o que você quer comer? Ah, escolhe lá pra mim. Você já passou por isso? Fala pro marido, pros filhos, ah, pede lá pra mim, o que vocês escolherem tá bom pra mim. E às vezes você tá com uma vontade de comer uma coisa e fala, ah, mas não importa, o importante é estar aqui em família, eu amo a minha família, eu também amo a minha família. Mas é tão gostoso a gente poder escolher, né? Escolher o que a gente quer comer, escolher o que a gente quer vestir. Então esse livro, quando eu li, me trouxe uns insights muito bons. E aí veio essa minha vontade de estar aqui com vocês pra gente ler juntas, né? Pra eu passar isso pra você. Então pode ser que essas mensagens entrem aí na sua cabeça, façam diferença, pode ser que não, e tá tudo certo, tá? Então pode ser que você já olhe aqui, bate e fale, ih, mas que assunto esquisito, não quero saber, e saia, né? Ou você queira ficar. E se você quiser ficar, você tá sendo muito bem-vinda. Se você tá entrando e saindo também, você tá muito bem-vinda. Pode ver isso no outro momento, pode só lá continuar vendo os meus materiais, lá o meu conteúdo no meu canal, tá certo? E eu convido você também a conhecer o meu canal do YouTube, que se chama Sua Imagem, Sua Marca. Então, como o nome mesmo diz, eu acredito, como também profissional da marca pessoal, que a forma como a gente se veste também é a nossa assinatura, né? Também é a nossa marca. Então, quando nós somos a dona da nossa marca, então a gente tá se vestindo de acordo com o que a gente quer ser vista e aceita pelas pessoas para adquirir também o nosso produto e o nosso serviço. Mas, sem demorar muito, vamos lá, tá? Então, hoje é o capítulo 3, claro que vocês estão vendo aí invertido, né? Porque tá com a câmera aqui da frente. Então, o nome desse capítulo é De Onde Ele Vem? O passado não tem poder sobre mim. Então, aqui nesse capítulo, nós vamos falar sobre o passado, né? Da onde que vem algumas crenças limitantes. Então, vamos lá. Certo. Já analisamos muitas coisas e garimpamos até chegar ao que achávamos que era o problema. Agora temos de chegar ao que eu acredito ser o verdadeiro problema. Sentimos que não somos bons o bastante e existe uma falta de amor por nós mesmos. Aprendi pelo modo como encaro a vida que se há algum problema, essa afirmação tem de ser verdade. Portanto, vamos agora analisar de onde veio essa crença. Como passamos de um bebezinho que conhece a própria perfeição e a perfeição da vida para uma pessoa que tem problemas e se sente sem qualquer valor ou amor? As pessoas que já se amam podem se amar ainda mais. Pense numa rosa, quando ainda é um pequenino botão. Desde que ela se abre em flor até as últimas pétalas caírem, a rosa é sempre bela, sempre perfeita, sempre em mutação. O mesmo acontece conosco. Somos sempre belos, sempre perfeitos e estamos sempre em mutação. Fazemos o melhor que podemos com a compreensão, consciência e conhecimento que temos. À medida que ganhamos mais compreensão, consciência e conhecimento, modificamos nossas ações.
Faxina mental. Agora chegou a hora de examinarmos um pouco mais nosso passado, de dar uma olhada em algumas crenças que têm nos dirigido. Algumas pessoas acham essa parte do processo de limpeza muito dolorosa, mas não precisa ser assim. Precisamos olhar para o que existe antes de podermos começar a faxina. Quando se quer limpar um cômodo completamente, primeiro é necessário pegar e examinar tudo que existe nele. Algumas coisas serão olhadas com carinho e receberão limpeza e polimento para ganharem uma nova beleza. Outras talvez precisarão de conserto ou restauração, o que poderá ser feito depois, com calma. Outras coisas jamais servirão para nada e deverão sim ser jogadas fora. Jornais e revistas velhos, pratos descartáveis, sujos, podem ser postos na lata do lixo sem hesitação. Não é necessário ficar com raiva para fazer uma boa faxina. O mesmo acontece quando estamos limpando nossa casa mental. Não é preciso sentir raiva só porque algumas das crenças guardadas nela estão prontas para serem atiradas fora. Livre-se delas com a mesma facilidade com que jogaria restos de comida na lata do lixo depois de uma refeição. Você, por acaso, cataria no lixo de ontem para fazer o jantar de hoje? Você cata no velho lixo mental para criar as experiências de amanhã? Se um pensamento ou crença não lhe é mais útil, livre-se dele. Não existe nenhuma lei que diga que só porque você um dia acreditou em alguma coisa, você é obrigado a acreditar nela para sempre. Assim, vamos dar uma olhada em algumas das crenças limitativas e descobrir a sua origem. Crença limitativa. Não sou bom o bastante. Origem. Um pai que repetidamente lhe dizia que era burro. Ele falou que queria ser um sucesso para o pai poder se orgulhar dele. Porém, estava assolado pela culpa, que criava ressentimento, e tudo que conseguia produzir era um fracasso após o outro. O pai continuava financiando negócios para ele, porém, um a um eles fracassavam. Ele usava o fracasso para se vingar. Fazia o pai pagar, pagar e pagar. Claro, era ele quem mais saía perdendo. Outra crença limitativa. Dessas dos pacientes dela, tá? Então, porque você tá chegando agora, a Louise Hay, ela é psicanalista, psicóloga, até vou trazer depois a ficha dela mais certinho para vocês saberem mais. Então, tudo que ela traz aqui são dos próprios atendimentos que ela faz. Crença limitativa, falta de amor por si mesma. Origem, tentar ganhar a aprovação do pai. A última coisa que ela queria era ser como o pai. Os dois não concordavam em nada e estavam sempre discutindo. Ela só queria sua aprovação, mas só conseguia críticas. Seu corpo estava cheio de dores, exatamente iguais às que o pai tinha. Ela não percebia que a raiva estava criando dores nela, como a raiva do pai criava dores nele. Crença limitativa. A vida é cheia de perigos. Origem, um pai amedrontado. Outra cliente encarava a vida como sendo áspera e sombria. Tinha dificuldade em rir e, quando o fazia, ficava com medo de que algum mal fosse acontecer. Fora criada com a admoestação. Não ria ou eles poderão pegá-la. Crença limitativa. De novo, não sou bom o bastante. Origem, estar abandonado e ignorado. Para ele, falar era difícil. O silêncio tornara-se um modo de vida. Ele acabara de se livrar do álcool e das drogas e estava convencido de que era péssimo. Descobri que sua mãe morrera quando ele era muito jovem e que fora criado por uma tia. Essa mulher raramente falava, exceto para dar uma ordem. Portanto, ele foi criado em silêncio. Até mesmo comia sozinho em silêncio e passava dia após dia no quarto sem fazer barulho. Teve um amante que também era um homem silencioso e os dois passavam a maior parte do tempo sem se falarem. O amante morreu e mais uma vez ele ficou sozinho. E agora um exercício. Mensagens negativas. O exercício que fazemos em seguida é pegar uma folha grande de papel e escrever uma lista com todas as coisas que seus pais disseram que estavam erradas com você.
Quais foram as mensagens negativas que você ouviu? Dê-se tempo suficiente para lembrar o máximo que puder. Meia hora geralmente é o bastante. O que eles diziam sobre dinheiro? O que eles diziam sobre o seu corpo? O que diziam sobre amor e relacionamento? O que diziam sobre seus talentos criativos? Quais foram as coisas limitativas ou negativas que eles disseram? Se puder, apenas olhe de forma objetiva para essas frases e diga a si mesmo: então, foi daí que veio essa crença. Agora, pegue uma nova folha de papel. Então, você vai fazer esse exercício, né? Não agora, você pode fazer no seu tempo. E aí, depois, você vai pegar uma outra folha de papel e vai um pouco mais a fundo. Que outras mensagens negativas você ouviu quando criança, além dos pais? Então, dos parentes, dos professores, de amigos, de autoridades, da sua igreja. Anote todas elas. Leve o tempo que for necessário. Tome consciência das sensações que estão ocorrendo no seu corpo. O que está escrito nessas duas folhas de papel são os pensamentos que precisam ser removidos de sua consciência. São crenças que o fazem sentir que não é bom o bastante. Vendo-se como uma criança. Se eu pegasse uma criança de 3 anos e a colocasse no meio da sala e nós começássemos a gritar com ela, dizendo-lhe que é burra, que nunca fará nada direito, que deve fazer isso ou aquilo, olhar para a bagunça que fez, talvez bater nela algumas vezes, terminaríamos com uma criancinha assustada, sentada docilmente num canto da sala. Ou então com um arrebatamento, ou com uma arrebentando todo o cômodo. Então, ou com uma criança quietinha assustada, ou uma no outro ponto, né? Uma outra bem bagunceira. Ela agirá de uma dessas duas maneiras e nunca saberemos qual é o seu verdadeiro potencial. Porque, claro, ela foi moldada desde pequenininha. Agora, se pegarmos a mesma criança e lhe dissermos o quanto a amamos, o quanto nos importamos com ela, que adoramos a sua aparência e nos orgulhamos da sua esperteza e inteligência, que ficamos encantados com as coisas que faz e que ela pode cometer erros enquanto aprende, que estaremos sempre do seu lado nas horas boas como ruins, o potencial dessa criança será ilimitado. Oi, Morgana, né? O nome do livro é Você Pode Curar Sua Vida, tá? Eu vou colocar de novo, né? Eu já fiz isso quando eu comecei a ler. Eu vou colocar de novo o print, a foto, né? No Stories, depois que a live acabar. Daí você pode adquirir. Eu acho que também tem a versão digital dele. Mas é um livro para você sempre ter na cabeceira. Então, eu já li e, como eu falei, eu resolvi ler de novo junto com vocês. Para mim também. Não é só para ficar falando, mas também para me dar novos insights. Eu acho que é sempre bom. Até essa questão da faxina mental que ela falou aqui, achei muito interessante. Voltando aqui. Cada um de nós tem uma criança de 3 anos em seu interior. E com frequência passamos a maior parte de nossa vida gritando com ela. Depois ficamos imaginando por que nossa vida não funciona. Então, além de ter o pai e a mãe às vezes no passado, ou nem teve, mas nós mesmas ficamos nos criticando, como se a gente fosse a nossa mãe, fosse a nossa superior ali, né? Como se a gente tivesse o poder de ficar ali sendo a nossa carrasca, né? Se você tivesse um amigo que sempre o criticasse, gostaria de estar com ele? É possível que você tenha sido tratada dessa forma quando criança. Isso é muito triste. No entanto, isso aconteceu muito tempo atrás. Se atualmente você está escolhendo se tratar da mesma forma, então é algo mais triste ainda. Agora, bem à nossa frente, temos uma lista de mensagens negativas que ouvimos quando crianças. Como essa lista corresponde ao que você acredita estar errado com você? São quase as mesmas coisas? Provavelmente sim. Baseamos nosso roteiro de vida em nossas mensagens de infância. Éramos todos bonzinhos e aceitamos obedientemente o que eles nos disseram como sendo verdade. Seria muito fácil só culparmos nossos pais e sermos vítimas pelo resto da vida.
Mas isso não teria graça nenhuma e com toda certeza não nos tiraria da encrenca em que nos encontramos agora. Culpando a família. A culpa é um dos modos mais garantidos de se permanecer dentro de um problema. Quando culpamos alguém, estamos abrindo mão do nosso poder. A compreensão nos permite elevarmos-nos acima da questão e assumirmos o controle de nosso futuro. Nossa, eu tô com calor, gente. Acho que eu tô até com bigodinho. Tá quente aqui em Curitiba e eu não quis ligar o ventilador para não atrapalhar o som. Mas eu tô com a janela aberta. Mas mesmo assim está quente, né? Tá calor aí, gente? Pelo amor de Deus. E olha que eu gosto do calor, hein? O passado não pode ser mudado. O futuro é moldado pelo pensamento atual. É imperativo para a nossa liberdade entender que nossos pais estavam fazendo o máximo que podiam com a compreensão, consciência e sabedoria que tinham. Sempre que culpamos alguém, não estamos assumindo a responsabilidade por nós mesmos. Aquelas pessoas que nos fizeram todas aquelas coisas horríveis estavam tão assustadas e amedrontadas como você está agora. Sentiam a mesma impotência que você sente agora. As únicas coisas que podiam ensinar eram as que tinham aprendido. Então, aquela frase, né? Você só dá o que você tem. Então, o que você tem, às vezes, naquele momento é amargura, você, às vezes, não consegue dar amor. Então, por isso que você tem que começar a mudar isso, né? Quanto você sabe sobre a infância dos seus pais? Especialmente antes dos 10 anos de idade deles. Se ainda for possível, descubra mais perguntando-lhes. Se conseguir mais informações sobre a infância de seus pais, você entenderá com mais facilidade por que fizeram o que fizeram. A compreensão resultará em compaixão. Se você não sabe e não tem como descobrir, tente imaginar como deve ter sido. Que tipo de infância criaria um adulto como aquele? Você precisa desse conhecimento para sua própria libertação. Você só poderá se libertar depois de libertá-los. Você só poderá se perdoar depois de perdoá-los. Se exigir perfeição deles, exigirá a perfeição de si mesmo, o que o tornará infeliz a vida toda. A escolha dos pais. Concordo com a teoria de que escolhemos os nossos pais. As lições que aprendemos parecem combinar perfeitamente com as fraquezas dos pais que temos. Acredito que estamos todos numa viagem interminável através da eternidade. Viemos a esse planeta para aprendermos lições especiais necessárias para a nossa evolução espiritual. Escolhemos nosso sexo, etnia e país. E em seguida procuramos o casal perfeito para refletir nossos padrões. Nossas visitas a esse planeta são como ir a uma escola. Se você quer ser esteticista, você vai fazer um curso de estética. Se você quer ser um mecânico, vai para a escola de mecânica. Se você quer ser um advogado, vai para a faculdade de direito. Os pais que você escolheu nessa vida eram o casal perfeito de peritos, no qual você queria aprender. Quando crescemos, temos a tendência de apontar um dedo acusador para os nossos pais e dizer: vocês me fizeram isso. Porém, eu acredito que nós os escolhemos. Dando ouvido a outros. Nossos irmãos e irmãs mais velhos são deuses para nós quando somos pequenos. Se eram infelizes, provavelmente descontaram em nós, tanto física como verbalmente. Podem ter dito coisas como: vou contar tudo o que você fez, instilando culpa. Você é pequenininho, não pode fazer isso. Você é bobo demais para brincar conosco. Os professores muitas vezes nos influenciam muito. Quando eu estava no 5º ano, uma professora me disse enfaticamente que eu era alta demais para ser dançarina. Acreditei nela e pus de lado minhas ambições no campo da dança até estar velha demais para começar uma carreira como dançarina. Você compreendeu que provas e notas eram só para ver o seu nível de conhecimento numa determinada época, ou foi daquelas crianças que deixavam medir o seu valor? Nossos primeiros amigos compartilharam sua falta de informação sobre a vida conosco. Nossos coleguinhas podem caçoar de nós e deixar mágoas perenes. Quando eu era criança, sofri muito, porque meu nome do meio é Luney, e os meninos me chamavam de lunática, entre aspas, né? Porque
em inglês. Os vizinhos também exercem influência, não só por causa do que dizem, mas porque nós nos perguntamos: o que os vizinhos vão pensar? Quem nunca fez essa frase, gente? Quem nunca falou: ai, não vou fazer isso, ai, não vou chegar essa hora em casa, ai, não vou botar essa música alta, o que os vizinhos vão dizer? O que os vizinhos têm a ver com a nossa vida, né? Claro que a gente tem que respeitar o som com os vizinhos, mas não nesse ponto. Os vizinhos também exercem influência, não só por causa... já falei, já li essa parte. Pense bem nas autoridades que tiveram influência na sua infância. E, naturalmente, existem as declarações fortes e muito persuasivas dos anúncios na imprensa e televisão. Um excesso de produtos é vendido por nos fazerem sentir que seremos indignos ou errados se não usarmos. Todos aqui estamos para transcendermos nossas limitações iniciais, sejam quais tenham sido. Estamos aqui para reconhecer nossa própria magnificência e divindade. Não importa o que eles nos tenham dito. Você tem suas crenças negativas para superar e eu tenho minhas crenças negativas para superar. E aí, para fechar o capítulo, sempre vem uma frasezinha que eu também vou fotografar e colocar nos stories. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. O passado não tem poder sobre mim, porque estou disposto a aprender e mudar. Vejo o passado como necessário para me trazer até onde estou hoje. Estou disposto a começar bem aqui, onde estou agora, a limpar os cômodos da minha casa mental. Sei que não importa onde inicio, de modo que agora começo com os cômodos menores e mais fáceis, e assim verei os resultados rapidamente. Sinto-me emocionado por estar no meio dessa aventura, pois sei que nunca passarei por essa experiência específica de novo. Estou disposto a me libertar. Tudo está bem no meu mundo. E assim a gente termina o 3º capítulo, tá? Eu acho que um capítulo por encontro é o suficiente. Eu convido vocês a fazer esse exercício de pegar 2 folhas de papel, em uma escrever crenças, coisas negativas que os seus pais ou quem criou você falou quando você era criança e de outras pessoas também, né? Então, parentes, amigos, irmão mais velho que tá escrito ali. Então, você colocar e ver o que moldou você até hoje, o que você acredita, que aí você consegue ver que veio lá de trás, que veio das pessoas que fizeram parte da sua vida quando você era mais jovem. E aí você começar a se libertar, você pensar, mas essa crença agora para mim funciona? Isso vale a pena? E outra coisa dessa faxina mental que eu achei interessante, que eu me lembrei, na verdade, é que eu já contei isso várias vezes, mas quando eu estava saindo da depressão pós-parto, eu fiz uma faxina nas minhas roupas, né? Eu tinha acabado de me formar na consultoria de imagem. Mas essa faxina física foi quase que uma faxina mental para mim, porque eu comecei a tirar roupas antigas lá, roupas que não significavam nada para mim e roupas que, olha só, até me faziam mal de vestir. Nem usava mais de repente, mas elas estavam ali. Então, vira e mexe, eu ia arrumar as gavetas e não me livrava dessas peças e sentia aquele sentimento ruim de novo. Então, sabe se uma roupa... Eu sou muito assim, não sei se você é. Eu sou muito das sensações, sabe? Então, às vezes, eu nem sei aonde que eu usei determinada roupa, mas eu olho pra roupa e eu sei que eu usei ela no momento ruim da minha vida. Então, quando eu vejo essa roupa de novo, eu não gosto dela. A mesma coisa em relação a pessoas, sabe? Às vezes eu não lembro onde que eu conheci aquela pessoa, o nome daquela pessoa, mas eu lembro do sentimento que eu tive quando eu vi aquela pessoa. Então pode ser ruim, pode ser bom, mas eu consigo lembrar da emoção, né? Então às vezes eu olho para a pessoa e falo, nossa, aquela pessoa eu sei que é super legal, mas eu não lembro. Não, onde que eu conheci? Eu sempre fico esperando a pessoa me dar aí umas dicas, né? Falar o nome dela de novo, porque eu sou muito ligada nisso, no visual e nos sentimentos. E a roupa me trouxe isso. Então se de repente está difícil fazer uma faxina mental, né? Que você vai colocando no papel e vai tirando... Começa mesmo pela faxina física, vai fazendo uma faxina nas tuas coisas, coisas entulhadas que você não usa. Por que estão guardadas? Às vezes alguém te deu aquilo e você quis guardar por consideração,
mas você não gosta, ou não só não gosta, também te traz uma lembrança ruim. Se é algo que traz uma lembrança boa, e isso também eu falo até pelas roupas, não tem nada de errado você ter uma, duas peças ali de roupa que foi uma pessoa querida que te deu, uma pessoa que não tá mais aqui. Então é gostoso, né? Eu tenho um macacãozinho do Miguel bebê, um macacãozinho que eu guardei, o primeiro croques dele, né? Eu tenho guardadinho. Então são coisas gostosas da gente ter junto com a gente, que trazem lembranças boas. Agora, o que não traz lembranças boas, ou não traz lembrança nenhuma, manda pra fora, tira essa energia ruim, deixa a energia boa circular, tá certo? Eu espero que você tenha gostado. Eu tô pensando em fazer uma enquete para ver se esse horário é confortável para vocês, esse horário das 7h30, ou um horário, de repente, logo depois do almoço, 1h30 da tarde, 1h. Então, se vocês quiserem continuar ouvindo e acham que esse horário não é legal, então eu quero que vocês votem, tá bom? Na enquete que eu vou deixar nos stories também. Então, já tô ali, não posso esquecer, tem 3 stories. Essa fase, assim, de, né, menopausa, às vezes a gente esquece, então tenho 3 stories para colocar lá, pra gente definir e fechar se a gente mantém esse horário, ou se faz no horário do almoço, ou é também da capa do livro que eu vou colocar de novo, e daquela frase final que eu sempre gosto de colocar, tá bom? Eu desejo um excelente dia para vocês. Hoje eu me propus uma coisa que eu vou convidar você a fazer também, tá? Faz tempo que eu tô me propondo a não reclamar, né? A não criticar, mas não reclamar das coisas e principalmente não reclamar de mim mesma. Mas hoje eu me propus a não falar nada negativo. Eu quero só ver, sabe? Porque às vezes sai e você já foi, né? Então eu quero convidar vocês também a fazer isso. Não falar nada negativo hoje, principalmente sobre você, mas de um modo geral, né? Dentro disso tá o não reclamar, não é verdade? Mas a gente não falar nada negativo hoje. Você tá junto comigo? Dá um coraçãozinho pra saber se você tá junto comigo hoje. Vamos passar o dia sem falar nada negativo? Nem do tempo, que eu até já acabei falando, né? Mas eu não falei negativo do calor, eu amo calor. Mas abafou aqui, realmente. Então, já tentar, né? Vamos ver o quanto que a gente consegue no dia de hoje, tá? Lindonas, muito obrigada por estarem comigo aqui hoje. E eu convido vocês terça-feira que vem, a princípio no mesmo bate-horário, tá? Ai, André, lindona, obrigada. Saudade de você. E aí, primeiro, semana que vem, nesse mesmo bate-horário, ou, de repente, eu faço um teste aí depois do almoço, tá? Veja aí, mandem direct, se vocês acharem, não vão esperar pra votar lá nos stories, me digam o que fica melhor, tá bom? Um beijão pra vocês e ótimo dia.